Caros irmãos, o nosso abraço fraterno e a nossa saudação, rogando a Jesus que nos ilumine e nos abençoe. Era o dia 28 de agosto de 1963. Uma multidão calculada em mais de 250 mil pessoas acabara de chegar à cidade de Washington, a capital dos Estados Unidos da América. Atendendo ao apelo das principais lideranças negras daquela nação e objetivando apoiar os esforços do presidente John Kennedy, milhares de homens de todas as localidades da América do Norte aportavam naquele instante naquela cidade. Ali estavam presentes homens e mulheres das grandes cidades industriais do Norte. Ali se congregavam operários do Mississippi e do Alabama, estudantes de Boston e de Nova York, brancos e negros, católicos e protestantes, aquela imensa massa humana percorrendo as principais ruas de Washington sem nenhum só ato de agressividade, de violência, de rebeldia, apenas cantando e orando. Encontravam-se agora diante do imenso monumento a Abraham Lincoln. Numa tribuna improvisada, iam discursando as principais lideranças negras, os políticos, os homens públicos, mas a multidão aguardava um instante especial. O momento em que deveria subir à tribuna a grande voz pela liberdade, o gigante negro que estava revolvendo a estrutura social daquela nação. E foi nesse instante que surgiu na tribuna um negro de 34 anos, sereno e altivo. E diante do silêncio absoluto de quase 300 mil pessoas, ele começou dizendo: o caminho está cheio de asperezas. No entanto, apesar das fadigas e das humilhações, eu tenho ainda um sonho. Eu sonho que sobre as colinas verdes da Geórgia, os filhos dos velhos escravos e os filhos dos antigos senhores hão de sentar-se à mesa da fraternidade. Eu sonho que o Mississippi será um dia um estado onde as crianças brancas e as crianças negras poderão caminhar de mãozinhas dadas como irmãos e irmãs. Eu sonho que dia virá em que não precisaremos dizer à nossa filhinha de 6 anos que ela não pode ir ao parque de diversões apenas porque tem a pele negra. Ou ainda que não seremos enxotados do bar da cidade e poderemos tomar a nossa xícara de café como uma pessoa branca qualquer. Eu tenho ainda um sonho. Enquanto o vibrante orador negro avançava em seu discurso, a multidão de mãos entrelaçadas, balançando o corpo em cadência ritmada, ia murmurando: eu tenho ainda um sonho. Caía a noite sobre a grande esplanada, e ao serem acesas as primeiras tochas, o gigante negro concluía o seu discurso com acentos de profeta. Com esta fé, eu volto para o sul. Com esta fé, nós arrancaremos da montanha da angústia um pedaço de esperança. Com esta fé, nós continuaremos trabalhando juntos, orando juntos, enfrentando a força física da discriminação com a nossa força moral,
certos de que um dia seremos livres. Tratava-se da histórica marcha pela liberdade. E o gigante negro, que comovera mais de 300 mil pessoas, era o jovem pastor da Igreja Batista, Reverendo Martin Luther King Jr., Prêmio Nobel da Paz aos 35 anos, o mais jovem Nobel do mundo, que em apenas 39 anos de vida física iria implantar mudanças tão profundas na sociedade norte-americana, que o dia de seu nascimento seria consagrado como feriado em todo o território nacional. Façanha só igualada por dois outros heróis dos Estados Unidos, Abraham Lincoln e George Washington. Mas a luta de Martin Luther King Jr. contra os preconceitos havia se iniciado muitos anos antes. Em certo dia do ano de 1955, Luther King acabara de assumir a igreja da cidade de Montgomery, no estado de Alabama. Tinha então 26 anos, quando um fato inusitado ocorreu naquela localidade. Uma costureira negra de 42 anos de idade, Dona Rosa Parkers, fatigada após um dia de trabalho, tomou um ônibus para voltar para sua casa. Por sorte, encontrou um lugar vazio à frente do coletivo e lá sentou-se. No entanto, decorrido alguns instantes, como outras pessoas adentrassem no ônibus e como algumas pessoas já estivessem de pé, o motorista estacionou o coletivo e disse: "As pessoas negras que estão sentadas queiram se levantar e ceder o seu lugar para as pessoas brancas que estão de pé. Os senhores conhecem muito bem o regulamento da companhia de ônibus de Montgomery." As pessoas negras sentadas se levantaram, cedendo o seu lugar para os brancos. Mas a senhora Rosa Parkers, mais talvez por cansaço do que por espírito revolucionário, continuou sentada. O motorista, então, estacionou o ônibus diante de uma viatura da polícia militar, desceu do ônibus e disse aos policiais: "Uma senhora negra recusa-se a ceder o seu lugar a pessoas brancas que estão sentadas." Os policiais entraram no ônibus, deram ordem de prisão à senhora Parkers e a levaram detida para o distrito policial. A notícia espalhou-se rapidamente. A comunidade negra daquela cidade não poderia permanecer impassível. Organizaram-se conselhos, assembleias surgiram imediatamente. E foi neste dia que o jovem pastor Luther King, com apenas 26 anos de idade, decidiu assumir a liderança de um movimento contestatório. A partir de hoje, nem mais uma só pessoa negra andará em qualquer ônibus da cidade de Montgomery. Nós andaremos a pé. Nós andaremos de bicicleta. Os que têm carro levarão os que não têm carro. Mas a companhia de ônibus não verá um só centavo do bolso de uma pessoa negra desta cidade. O movimento teve uma aceitação quase total. Praticamente 100% de adesão. E durante 382 dias, nenhuma só pessoa negra tomou qualquer coletivo naquela cidade. Narra-se uma passagem comovente. Uma senhora de 72 anos, que fora visitar a irmã enferma, e para isso andar a pé mais de 12 quilômetros, fora entrevistada por um repórter branco. Mas os seus pés não doem, suas pernas não estão cansadas. E ela disse: "Sim, as minhas pernas doem. Ah, os meus pés estão cansados, mas a minha alma repousa como que dormindo." E depois de 382 dias, a companhia de ônibus cedeu. O regulamento foi substituído. Os negros seriam tratados em pé de igualdade com as pessoas brancas. E a partir desta vitória,
Martin Luther King Jr. iria conseguir muitas outras vitórias. Uma vitória após outra vitória, sem jamais lançar mão da violência. Luther King ia estruturando a sua luta na resistência pacífica, mostrando aos milhares de homens brancos que, apoiando a libertação do negro, eles se engrandeciam perante a própria consciência. E foi no período mais difícil dessa jornada luminosa, quando o presidente John Kennedy seria cruelmente assassinado, e quando a Ku Klux Klan começou a atear bombas nas igrejas evangélicas durante os cultos, levando à morte dezenas de crianças, que o gigante da paz mostraria mais radiante, mais fiel às suas convicções. Narra-se que uma professorinha de uma escola para crianças brancas, tamanho era o ódio pelos negros, quando soube do assassinato do presidente John Kennedy, pediu que os seus aluninhos se levantassem e batessem palmas em comemoração ao assassinato do amigo dos pérfidos negros daquela nação. E foi neste dia sombrio que alguém aproximou-se de Luther King e ofereceu-lhe um revólver. É para a sua segurança, reverendo. Nós precisamos do senhor vivo. E a sua resposta é fascinante. Jamais. Eu sou um defensor da não violência. Eu não tenho o direito de portar armas. E depois, o que realmente vale não é o quanto se vive, é o como se vive. E Martin Luther King Jr. soube viver como poucos. Centenas de viagens pelo interior da América e no exterior, muitas vezes dormindo em bancos de rodoviária. Em um só ano, chegou a proferir 380 conferências, movimentos pacíficos de protesto em mais de 800 cidades, preso mais de 20 vezes, vítima de vários atentados à bomba, apedrejamento, espancamento e, por fim, o assassinato. Em apenas 12 anos de vida pública, sem ocupar nenhum cargo público ou político, Martin Luther King Jr. fez mais pelo negro norte-americano do que jamais alguém o havia feito no século que o precedera. E nesses dias em que nós estivemos revivendo a luta e a vida de Martin Luther King Jr., examinar a luta de Luther King hoje é examinar a luta do homem moderno contra os preconceitos. Nós estivemos meditando. Por quê? Por que, meus amigos, uma sociedade que tanto fala em liberdade, que tanto prega a igualdade, que tanto aspira pela solidariedade, ainda discrimina tanto? O que tem levado o homem a odiar tão profundamente outros homens apenas pela cor de sua pele, ou apenas pela sua condição social, ou pela sua condição econômica, ou por pertencer a uma minoria qualquer, seja uma minoria religiosa, sexual, etária, racial? Onde? As raízes do preconceito. Onde vamos encontrar as causais da discriminação, da segregação racial e das suas diferentes modalidades?